Esse texto já foi usado para calar, controlar e até humilhar mulheres dentro da igreja. Mas será que Paulo estava proibindo toda mulher de ensinar? Ou será que estamos repetindo um versículo sem entender o contexto e a cultura e o propósito? Pastor André, o que Paulo quis dizer quando escreveu "A mulher aprende em silêncio"? Quando o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo que a mulher deve aprender em silêncio, eu as proíbo, né? É isso que ele diz, eu não permito que elas ensinem. Você precisa entender o contexto do texto. Primeiro, ele está falando de cobertura espiritual. O que acontece? Não dá para uma mulher liderar, né, porque lá está também isso, sem que exista um cabeça, seja esse um pastor, homem, um marido, homem. Não tem como você simplesmente mudar as regras da palavra. Essas são as regras. Se a mulher estiver debaixo de submissão de alguém com autoridade masculina, está tudo certo. Ela tem a liberdade para fazer isso. Se ela não o faz, aí ela está em rebeldia, porque o mesmo texto que nós podemos aproveitar da palavra diz que foi Eva quem errou. Então, nós precisamos entender o contexto que Paulo estava falando. Outra coisa, você precisa entender que mulheres não aprendiam o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da lei, apenas os homens. Então, elas não tinham conhecimento, por isso Paulo diz que aprendam em casa, perguntem para os seus maridos. Então, o que o contexto do texto diz? Mulher nenhuma pode, e isso é uma afirmação bíblica do Novo Testamento debaixo do Evangelho da Graça. Se ela não estiver debaixo da autoridade do marido, ou se ela não tem marido, debaixo da autoridade de um pastor homem. Ela realmente não pode fazer isso. Escreva, quero entender a verdade, não a tradição. Aqui nos comentários, envie esse corte para quem usa esse texto para oprimir. A herança de Deus é apenas para filhos maduros. O mesmo apóstolo que mandou a mulher aprender em silêncio também reconheceu mulheres como cooperadoras, profetisas e até mesmo mestras da fé. Então, por que hoje o versículo virou ferramenta de silenciamento? Porque ainda existem algumas culturas que, infelizmente, elas proíbem esse perfil da mulher estar lá. Eles usam o texto de forma literal, porque é conveniente, porque é cultural, mas eles não entendem o contexto do texto. Eu aqui na igreja, como pastor, levantei pastoras mulheres para estarem em algumas posições, mas elas estão submissas à autoridade que o Senhor colocou nas minhas mãos. E não tem problema nenhuma delas fazerem isso. Qual é a grande questão? É quando a mulher se levanta sozinha, independente, sem nenhum momento de submissão. E se vocês forem observar hoje no mundo, os grandes problemas nos casamentos, inclusive estou escrevendo um livro sobre a desordem nos casamentos, né, os casamentos em desordem, onde justamente eu uso esse texto, onde a mulher se posiciona em autoridade sobre o homem, obviamente porque tem muitos homens fracos, homens molengas, homens que não são homens com H, e a mulher precisou fazer isso. Só que a palavra de Cristo não muda. Os princípios da palavra não mudam. E se a mulher acabar fazendo isso, acabar tomando essa posição da qual ela não tem responsabilidade, infelizmente, ela sofrerá juízo do Senhor. E não é juízo de justiça. Será assim, o Senhor vai pegar e vai julgar o seu caso. Ele vai te expor de uma maneira que você não vai gostar. Então não entra nessa coisa. Esteja debaixo da autoridade do seu marido, esteja debaixo da autoridade do seu pai, esteja debaixo da autoridade do seu pastor. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente. Escreva, quero servir com o dom que recebi. Aqui nos comentários, se você entende que a autoridade vem do Espírito e não do gênero. A herança de Deus é apenas para filhos maduros.